Página de abertura. Título da mensagem: A videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus, João 15:1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre. É o fundamento divino de todas as verdades da vida. Emmanuel. E agora, a palestra. Estou hoje aqui incumbido de dar continuidade ao estudo virtual, ao estudo à distância, através das redes sociais, de O Livro dos Espíritos, em função da ainda necessidade de distanciamento social por conta da pandemia do coronavírus. Me cabe hoje tecer comentários a respeito do item 17 da introdução. Esse item é o último, é o item com que Kardec encerra a introdução dessa obra. Dando continuidade ou encerrando o que vinha abordando desde os itens anteriores, Kardec conclui que o ceticismo em relação à doutrina espírita resulta de uma oposição sistemática movida a interesses visando ganhos pessoais, ou por pessoas que, não conhecendo o todo, emitem juízo de valor baseados apenas no conhecimento incompleto dos fatos. É como querer versar sobre medicina tendo assistido apenas a uma cirurgia. Não, a doutrina espírita, ela requer um estudo aprofundado. Nessa obra poderemos entender que por trás dos extraordinários fenômenos encontramos muito mais do que simples passatempo. Quem observa os fenômenos apenas por curiosidade não poderá conhecer o todo filosófico, o todo científico e moral. A ciência espírita acaba por nos remeter a consequências morais. Talvez seja a única ciência a ter como finalidade a transformação moral. A ciência espírita pode ser didaticamente dividida em duas. Primeiro, as manifestações gerais. Segundo, a parte filosófica através
das manifestações inteligentes. O que está por trás dos fenômenos? Como poderemos aproveitar esse conteúdo das mensagens? Como as revelações vindas através desses fenômenos poderão contribuir para a nossa forma moral? Essa é a ideia. Diante do exposto, claro fica que a parte filosófica é a parte mais importante da doutrina. Segundo Kardec, a parte filosófica é a verdadeira doutrina, uma vez que essa parte filosófica, através da sua revelação moral, é que será o transformador de indivíduos. O Espiritismo é uma ferramenta de libertação e conscientização. É a parte moral que vai transformar a alma e proporcionar o progresso individual e, consequentemente, o progresso da coletividade humana. Kardec também enfatiza que o conhecimento sem o bom senso é muito perigoso, uma vez que sem bom senso não se consegue o discernimento do que vem a ser falso ou verdadeiro. Segundo Kardec, pessoas assim creem tudo saber, opinam sobre tudo, se acham infalíveis e alerta que a maior falta de bom senso é exatamente se sentir infalível. Pessoas com instruções, com algum conhecimento, mas sem o bom senso, sem o que o Kardec chama de bom senso, desde sempre existiram. Sempre com os seus sistemas, mais das vezes apoiado sobre uma retórica sofista. Ondas de obscurantismo são frequentes na história das civilizações. Fatos históricos comprovam essa afirmação. A Idade Média, ou a Idade das Trevas, é um desses grandes exemplos. Hoje, em pleno século XXI, vemos pessoas defendendo, por exemplo, o terraplanismo. Usam de uma retórica rebuscada e confusa e, com isso, subvertem as leis da ótica, deturpam a física e desmentem a astronomia. Tem sido comum vermos, nos meios de comunicação ultimamente, pessoas com instrução acadêmica negando o valor das vacinas. Doenças como sarampo, meningite e outras que já estavam extintas em alguns lugares estão retornando a esses lugares. Doenças antes controladas estão reaparecendo em vários pontos do planeta. É um fenômeno mundial, é um fenômeno planetário. Aqui no Brasil, existe um grupo bem representativo dessas pessoas. Vozes se levantam afirmando que se vacinar é uma escolha democrática, deturpando assim a própria ideia democrática e indo de encontro ao que preconiza as ciências biológicas. E por mais estranho que possa parecer, incrível, existe até um grupo que é contra a uma vacina que ainda nem existe. São os opositores da vacina para a Covid-19. O devaneio é tamanho que não existe unidade, não existe um consenso entre eles próprios. Eles politizaram a vacina, eles polarizaram a vacina. Um grupo afirma que a vacina produzida por laboratório chinês é, na verdade, uma forma de injetar um chip nas pessoas que passarão a ser controladas e influenciadas pelos comunistas que querem controlar o mundo. Em contrapartida a eles, existe um outro grupo que afirma que essa conspiração para a dominação planetária se dará pelos chips contidos nas vacinas produzidas em laboratórios de países capitalistas, que grandes conglomerados capitalistas iriam controlar as pessoas, manipular as pessoas e, com isso, manterem a hegemonia mundial. Outras afirmam que a intenção dessas vacinas é alterar o nosso DNA e trazer mutações
na espécie humana. E outros afirmam outras coisas, e outros afirmam outras coisas ainda mais, e assim esses sistemas esdrúxulos, eles vão se espalhando mais rápido até do que o próprio vírus. Se atualmente vemos essa diversidade de retórica, é então compreensível que à época de Kardec também existissem pessoas com os seus sistemas esdrúxulos, excêntricos e até bizarros, consequente sempre de uma oposição sistemática ou pela falta do próprio bom senso. Esse assunto é considerado de tamanha importância a ponto de Kardec, em O Livro dos Médiuns, dedicar um capítulo inteiro para contrapor esses opositores, para contrapor essa retórica, para contrapor esses sistemas então criados. Na parte primeira, no seu capítulo 4, dois sistemas, Kardec, com argumentos científicos, lógica filosófica e com muitíssimo bom senso, ele contesta esses sistemas decorrentes de uma análise preconceituosa ou incompleta. Essa contemporanização, ela foi na intenção de, através de uma analogia com os fatos do passado e do presente, facilitar o nosso entendimento a respeito da condição psicocultural daquela época de Kardec, quando ele escreveu essa introdução. Bom, o autor então fecha a introdução da obra afirmando que, julgando-se a causa pelo seu efeito, as ciências podem chegar a conclusões verdadeiras. O Espiritismo, por sua vez, entra em méritos que outras ciências não entram. Explica aquilo que as ciências materiais não alcançam. O Espiritismo preenche as lacunas que fogem ao conhecimento das demais ciências. A química, a física, a astronomia, a geologia, a biologia e outras ciências contemporâneas ao Espiritismo buscam o entendimento e a compreensão dos fenômenos puramente materiais, enquanto a ciência espírita explica os fenômenos espirituais e as suas relações dele com a matéria e, sobretudo, as consequências morais de tudo que se aprende. Assim como a astronomia, que tomando o efeito pela causa, afirmou não haver lacunas no espaço, o que foi posteriormente comprovado quando do acesso a novas tecnologias, o Espiritismo também afirma não existir uma lacuna entre o ser humano terrestre e Deus. A filosofia científica espírita nos mostra que o ser humano terreno não é o último elo entre as criaturas e o seu Criador. Que entre nós e o Criador existem, preenchendo todo o universo, espíritos de classes diferentes, nas suas mais variadas ordens, nos mais variadas faixas ou graus evolutivos, habitando os mais variados globos por esse universo. Tudo então se liga, tudo então se encadeia, desde o átomo até o arcanjo. A doutrina espírita, a começar pelo Livro dos Espíritos, vem então elucidar questões diversas e mostrar que existe muito mais por trás dos fenômenos do que um simples passatempo. Vem mostrar que os espíritos, nos seus mais diversos graus evolutivos, preenchem todos os espaços do universo, não existindo lacuna entre a criação e o Criador, entre a criatura e o seu Criador, entre nós e Deus. Tudo se preenche no espaço, não existindo essas lacunas. Muito obrigado a todos, paz e bem.